Logo no primeiro dia do massacre morreram centenas de Tutsis. Nos 3 meses que se seguiram, mais 800.000 pessoas perderam a vida. Não morreram apenas os Tutsis. Os Hutus não deixaram de ser prejudicados. O fato de suspeitarem de quem tinha alguma relação com a tribo inimiga teve as suas consequências. O meu maior desejo após o início dessa guerra era sair de Ruanda. Eu estava à espera que os meus irmãos ou talvez alguém da ONU viesse me buscar. Mas os rebeldes começaram a espalhar o rumor de que eu estava armado e que eu queria assassinar os que eu mantinha comigo e depois fugir. Eu fiquei muito zangado com isso. Foi talvez uma despedida sagrada, porque eu comecei a rezar a última missa da paróquia, porque a igreja tinha que ser fechada. Durante a homilia, que não era tanto uma homilia, mas uma repreensão, eu disse: vocês dizem que eu estou armado. Sim, eu estou armado. Eu tenho uma pistola e eu tenho uma espingarda. Querem vê-las? E todas as pessoas presentes nesta Santa Missa gritaram: sim. Então eu tirei do meu bolso um rosário e disse: esta é a minha espingarda. E graças a esta espingarda, eu vencerei e sobreviverei à guerra deles. Mais tarde, acrescentei ainda que não me ia embora e ficaria com eles até o fim do conflito, mesmo que isso significasse a minha morte. Já há algum tempo que sabíamos que os ataques às pessoas eram feitos primeiro em locais onde achavam que tinham vasto número de pessoas. Nós também fomos atacados à noite, quando estávamos todos rezando juntos. Fomos atacados porque tínhamos um bom hábito de rezar antes de ir dormir. Eles nos observaram e sabiam que costumávamos começar as nossas orações com um hino. Eles queriam arrombar a porta, mas perceberam que era muito robusta. Então partiram uma janela e atiraram uma granada para dentro. Quando analisei esta ação deles, pensei comigo mesmo que eles queriam nos assustar. Mas quando percebi que eles estavam se tornando cada vez mais agressivos, fiquei com medo. Mas depois pensei, afinal de contas, estamos rezando e assim sendo, devemos confiar no Deus a quem rezamos. Não tínhamos qualquer outra arma contra estas pessoas más. Continuamos a rezar e foi neste momento que eles atiraram a granada que explodiu lá dentro. Muitos ficaram gravemente feridos. Um de nós morreu e o outro ficou inválido para o resto da vida. O papel dos missionários era imenso, porque eles salvaram a vida de tanta gente. Não diretamente no campo de batalha, mas nas zonas do interior, fornecendo, fosse do Burundi, do Congo ou de outras fontes, alimentos e medicamentos necessários para garantir a sobrevivência das pessoas. Mas, acima de tudo, estou convencido que a maior ajuda que os missionários deram a estas pessoas foi a sua presença. Mais de 300 religiosos de diferentes ordens perderam a vida neste massacre. A maioria dos missionários teve que sair de Ruanda, acompanhados pelas forças de paz da ONU. Acredito que foi emitida uma ordem por uma entidade superior para evitar uma tragédia de escala mundial. E assim, de certa forma, os missionários foram forçosamente repatriados. Se assim não fosse, teria morrido muito mais e teria havido uma grande crítica por parte da opinião pública mundial.
Estou convencido de que não foi culpa deles, porque, de certa forma, eles foram obrigados a deixar este país. Apenas alguns tiveram coragem para se manterem nos seus postos, e mesmo os que ficaram eram algumas vezes deslocados propositadamente para outros locais para mostrar às pessoas que era o fim, que não restavam mais missionários. Todos os cristãos se sentiram ameaçados, mentalmente desfeitos perante a imagem da nave da igreja e da própria igreja queimada, e das salas de catequese e a sacristia convertidas em cantinas. Todos achavam que os missionários da África, os brancos, não iriam querer voltar a Ruanda, especialmente porque eles foram os primeiros a serem perseguidos e expulsos do país em 94. Por isso, ficamos espantados quando vimos padres voltando para cá. Eu voltei com a primeira caravana missionária para ajudar, para trazer esperança, apesar de não estar totalmente consciente do que tudo isso envolvia e de tudo o que me esperava. As pessoas eram muito frias, era muito difícil para elas mostrar a sua alegria. As pessoas se acusavam umas às outras. É verdade que na igreja, quando se pedia para as pessoas fazerem a saudação da paz, elas faziam, mas sempre sérios. Quando a guerra começou, as pessoas vinham e matavam. Muitos dos nossos morreram. Foi nessa época que o meu marido e os meus filhos morreram. Foi também quando aprendi a odiar todos. Eu até aprendi a odiar a mim mesma. Foi esse ódio por mim mesma que me levou a pensar no meu futuro. Nesse momento, eu vim para me matar. Eu vim porque planejava me suicidar. Mas uma voz interior disse-me: se cometeres suicídio por causa da morte deles, quem irá fazer luto por ti? Para onde tu irás? Os palotinos deram início a uma campanha evangelizadora e lhe deram um nome no dialeto local, Isa Namutima, que significa reconciliação.